Bem-vindos, taurinos, a mais uma leitura, meus amores, e iniciamos com as mensagens dos oráculos, começando com o oráculo dos orixás. A gente tem aqui os marinheiros, limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa a dor e a angústia, a das águas que a vida surge e são elas que limpam tudo. Tome um banho de mar, se possível, pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da vida. E Euá, intuição e vidência. Reconecte-se. Isso vai ajudá-la a compreender em que situação você precisa se adaptar ou ser flexível. As transformações são orgânicas e estão dentro de você. Ouça a sua intuição. Então, é preciso realizar uma limpeza e também se reconectar um pouco melhor com seus guias, né, com seus mentores espirituais. E para quem ainda está em busca de uma religião, de uma área específica, né, de uma doutrina específica, melhor me expressando, através da intuição, ok? E pedindo para o anjo, porque a gente pode conversar com os nossos mentores mesmo não sabendo quem eles são, e pedir algum tipo de direcionamento através dos sonhos, através de sincronicidade, sinais. Então, para quem está buscando algum tipo de solução ou se adaptar a um momento delicado da vida, conseguir superar um obstáculo delicado aqui, essa carta pede para que, através da intuição, vocês se conectem para encontrar essa mensagem, esse direcionamento, tá? Então, repetindo que as transformações são orgânicas e estão dentro de você. As mudanças começando primeiro com a gente, né? É necessário que inicie de dentro. Ok. Esses três aqui. As mensagens do Tilif, boa sorte com o besouro. É o momento de agir com a energia do leão. Lidando o relacionamento com um homem. Esse homem pode ter cabelo castanho, mas não necessariamente. Sucesso relacionado à resolução dos seus problemas, então vocês vão conseguir se sobressair aqui. Para quem está passando por algum perrengue no momento ou vai passar em breve. Desenvolvimento espiritual, esclarecimento, consciência e entendimento, que a gente viu aqui com Euá, né? Então, para quem está protelando se dedicar mais à sua espiritualidade, ou simplesmente a conhecer mais a si mesmo, tá? Porque uma coisa nem sempre está conectada à outra. É o momento certo de agir nesse aspecto também. E o mês de junho pode ser relevante para vocês, que a gente tem um anjo, então pode ser que em junho vocês sejam auxiliados, ou seja, o mês no qual vocês vão sentir uma conexão maior com a espiritualidade. Também pode ser que esse homem aqui, esse relacionamento, essa conexão com essa figura masculina, pode ser uma pessoa que nasceu no mês de junho, vocês vão conhecer essa pessoa em junho, porque está aparecendo agora, não sabemos, mas anotem, tá, os detalhes aqui para a posteridade. E vamos às mensagens do tarô. Nos desafios aqui a gente tem para Touro quais são os alertas, quais são os maiores desafios e conselhos de como lidar com os mesmos. Pode estar relacionado à casa, trabalho, a estabilidade como um todo. Então, nos desafios é como se as cartas saíssem invertidas, como se o 4 de paus estivesse de cabeça para baixo aqui. Então, é a ausência da estabilidade. Isso pode estar relacionado à família, trabalho ou... Mas a lua invertida, ela também traz algum tipo de revelação às vezes, tá? Pode ser revelação de uma informação desagradável, mas ainda assim tem algum tipo de sinal e informação que vocês vão ficar a par, né? Para resolver esse perrengue, para resolver esse desafio. Então, nos desafios pode ser um relacionamento aqui conturbado com uma mãe, tá? Ou com uma avó, até mesmo com uma esposa. Relacionamento conturbado entre uma mãe com seus filhos, né? De não conseguir, não haver uma compreensão entre as duas partes, né? Então, pode ser o caso também. Para a maioria de vocês tem uma figura feminina ou uma mãe aqui. Se eu estou falando com a mãe em questão que está passando por uma fase onde vocês não conseguem dialogar, se entender com seus filhos, né? Então, nos desafios, provavelmente, ao longo das próximas semanas, isso vai estar em alta,
E a comunicação e o diálogo, o tentar se colocar no lugar do outro é sempre muito importante. Lembrar como foi na infância, né, como as dificuldades que uma mãe passou na adolescência, na infância, tentar passar alguns valores diferentes, né? Se eu tô falando com uma pessoa aqui que teve uma infância muito rígida, tentar ser um pouco menos rígido com seus filhos, tentar encontrar o meio termo, né? Porque muitas vezes a gente acaba ou repetindo tudo que os nossos pais fizeram, ou fazendo completamente o oposto, e nunca é o ideal. Então, nos desafios eu posso estar falando disso, e também para outros está relacionada à estabilidade e à abundância, né? Então, nos desafios, o 4 de paus, a imperatriz aqui, trazem esse senso de não saber o dia de amanhã, não saber como é que vão ser as coisas no mês que vem ou daqui 6 meses, porque em termos de dinheiro mesmo, em termos de estabilidade financeira, não só a estabilidade emocional e estrutural, mas financeira, as coisas não estão lá muito bem. E a imperatriz também representa a energia de touro, né? Então vocês estão confusos com relação ao futuro, se vocês vão ter, se onde vocês estão investindo hoje, vocês vão colher os frutos, amanhã vão conseguir alcançar uma estabilidade, amanhã isso ainda está oculto, e talvez o simples fato de vocês não terem todas as respostas traga uma ansiedade, e por isso, né, isso se torna um desafio. A ansiedade torna vocês, deixa vocês mais preocupados. Isso precisa ser superado, né? Muito embora a gente não tenha todas as respostas com relação ao amanhã, se vocês colocarem o empenho, o respeito, a dedicação, a criatividade, enfim, todas as características que a gente tem aqui, naquilo que vocês fazem, com certeza, mesmo não sabendo por certo, né, não tendo controle sobre todos os resultados, é bem provável que vocês vão alcançar algo muito positivo, tá? Falem mais sobre os pontos positivos, por favor, Guia Espírito, grata pelas mensagens. Os pontos positivos do trabalho mesmo, tá? Quando a gente fala de 8 de ouros, a gente fala de dedicação para alcançar a excelência, a gente fala sobre uma pessoa que gosta daquilo que faz e que está se dedicando a aprender algo para se tornar o melhor naquela área. Com 3 de copas aqui, isso aliado me fala sobre a satisfação de fazer o que vocês fazem, sobre a oportunidade de conviver e lidar com pessoas que têm a ver com essa área profissional, ou que têm a ver com quem vocês são, com as coisas que vocês perseguem na vida, porque não se trata só do trabalho, né? Porque o 8 de ouros, a gente falando sobre aquilo que é material, eu também posso estar falando sobre dedicação ao meu corpo, então é alguém que passa a cuidar mais da sua saúde, né, da sua alimentação, então é cuidar do corpo também, né, se dedicar mais a si mesmo, e isso traz vitória, né, isso traz celebração. Se rodear de pessoas que tenham uma vibração mais alta também e que celebrem a vocês ao passo em que vocês evoluem. Então, naquilo que é positivo, vocês estão rodeados ou em breve se rodearão de pessoas que querem ver vocês progredirem, o que é muito bom. Ou simplesmente aqui é a celebração, né? O poder dividir e compartilhar aquilo que vocês estão conquistando. Sejam conquistas pessoais, profissionais, enfim, tá? E aí a gente tem aqui a Rainha de Ouros, também pode representar muito bem quem está assistindo, falando sobre estabilidade, né? E a Rainha de Ouros, ela cuida muito bem de si mesma. Ela cuida dos outros, ela nutre aos outros, ela dá suporte, mas ela primeiro conseguiu fazer isso por ela mesma, né? Não tem como dar aquilo que a gente não tem. Então, eu vejo vocês muito bem. Por mais que as coisas no presente momento ou eventualmente se apresentem desafiadoras, tá? Em casa, com a família, com o trabalho, vocês têm muitos dos taurinos e taurinas que estão assistindo têm pessoas com quem contar ou simplesmente vão ter coisas muito bacanas para celebrar ao passo em que vocês se dedicam àquilo que eu falei antes, tá? Então, no trabalho e na profissão tá excelente. A estabilidade, se ela ainda não existe, ela tende a se apresentar ao passo em que vocês seguem persistindo, tá? Ouros fala muito sobre persistência e disciplina. Vocês podem ter boas conexões também através de uma reunião, festa, como chama essas coisas de trabalho, que não é celebração, confraternização é a palavra que eu queria. Não sei se é a época disso, né, mas tem algum tipo de coisa aqui que pode fazer com que vocês fortaleçam um vínculo com alguém que tenha boas influências, com alguém que pode elevar, que pode ajudar vocês profissionalmente, inclusive, tá? Então pode ser uma amizade, pode ser uma confraternização no trabalho, pode ser algum encontro, você socializando. Isso traz novas conexões importantes, tá? 6 de paus aqui, inclusive. Trazendo essa energia de destaque, né? Então, é vitória sobre desafios, você se destacando perante as outras pessoas, algum tipo de avanço, né? Conselho geral,
Ok. 9 de espadas, então a gente volta para aquilo que eu tava falando, né? Que às vezes o próprio desafio é a ansiedade e a preocupação. E tá aqui, ó. Então são as autolimitações, né? As preocupações que estão mais na mente do que são propriamente algo palpável. Não tô dizendo, lembrei que é uma leitura pro coletivo e eu não tenho como me conectar à energia de cada um que tá assistindo, mas eu não quero diminuir o tamanho do problema, o tamanho do obstáculo de ninguém aqui. Existem pessoas que estão atravessando situações muito sérias, eu acredito. Mas para alguns em específico é importante que vocês avaliem se é mais a ansiedade de querer saber quais são os resultados, como será o amanhã, se é mais assim a insegurança, as minhocas, né? E a necessidade de controlar, porque os signos de terra tem muito essa necessidade de controle, né? Sobretudo. Então, nos conselhos procurem verificar, tá? Verificar. Aqui os marinheiros trazem inclusive isso, não trazem? Promova uma limpeza em suas emoções e haja diretamente na essência do que causa a dor e a angústia. Agir diretamente no que causa primeiro entender de onde vem, né? Primeiro entender de onde vem a ansiedade, a preocupação e a angústia. Então, tá aqui a energia dos marinheiros confirmando aqui a mensagem dos conselhos, conselho geral. Então, o Rei de Paus, ao contrário dessas duas cartas, traz uma energia... Fala sobre um indivíduo seguro, fala sobre uma pessoa que tem o poder de empreender, de liderar, passa uma imagem de segurança que serve de exemplo para outros, enfim, que é vista como exemplo por outros. Então eu posso estar vendo dois possíveis cenários aqui. Uma na qual os taurinos passam, né, deliberadamente uma imagem muito mais segura do que de fato se sentem por dentro, né? E se for o caso, isso não muda as inseguranças de vocês, não muda o quanto essas inseguranças ou medos, enfim, ou autolimitações estão interferindo no resultado daquilo que vocês querem, tá? Então, mesmo passando por fora uma imagem de alguém muito seguro, vocês ainda assim precisam lidar com essas minhocas, precisam entender qual é a origem e procurar acalmar o coração, acalmar as emoções e a mente. Para outros ainda, o conselho aqui é justamente o de vocês resgatarem essa autoconfiança, tá? Vocês têm potencial para liderar, para direcionar outras pessoas, para empreender. Vocês têm potencial absurdo aqui, inclusive criativo, né? Para sobressair aos obstáculos. Então, pede para que, da mesma forma, vocês lidem, né? Entendam a origem dessas inseguranças, mas resgatem a essência, tá? Porque uma coisa que é verdade é ninguém nasce com medo, ninguém nasce inseguro. Essas coisas são todas introduzidas em cada um de nós ao longo da vida, ao longo da nossa criação, do nosso crescimento. Então, acho que esse é o conselho, esse é o lembrete aqui para vocês, tá? Taurinos e taurinas. Então essas são as mensagens. Eu espero genuinamente que tenha trazido um sopro de otimismo, se não mais, né? Mais do que um sopro, mas uma esperança real. E para também promover, né? Trazer a lembrança de que todos nós temos uma capacidade muito maior do que às vezes a gente se dá crédito. Um cheiro, muita luz e até a próxima.